Jesus. Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 14. Se vocês já tiverem aberto, eu quero ler, amém? Quero que vocês acompanhem, porque aqui nós vamos embasar as coisas que vamos falar. Evangelho de João, capítulo 1, versículo a partir do 14, diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Versículo 15 vai dizer: João deu testemunho dele e clamou, dizendo: Este é aquele de quem eu disse que vem depois de mim e passou adiante de mim, porque antes de mim ele já existia. Pois todos nós recebemos de sua plenitude graça sobre graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram. No original não está vieram ali, não está escrito no plural, está escrito no singular. A graça e a verdade veio, por incrível que pareça. Veio, e aí, por Jesus, porque na verdade ele não trouxe simplesmente essas coisas, ele é essas coisas. Amém? A graça e a verdade. Ele disse: eu sou a verdade. E Tito, capítulo 2, versículo 11, diz que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então, ele é a graça e ele é a verdade. Por isso que no original diz: porque a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram ou veio por Jesus Cristo. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós estamos tão alegres porque temos convicção que desde o princípio, Pai, desse momento simples aqui, o Senhor tem se movido, o Senhor tem nos ministrado. Obrigado, Pai, porque está acontecendo mais no reino do Espírito do que aquilo que os nossos olhos podem ver. E eu sou o primeiro crente dessa declaração. Eu sei que nesse momento o Senhor está movendo coisas, o Senhor está abalando o que é abalável para estabelecer o inabalável, Pai. E eu quero me abrir a essa influência para dizer: Pai, aquilo que é instável, que é abalável na minha vida, toca, Pai, abala, faz cair e estabelece, Pai, aquilo que é firme, que é inabalável. Obrigado por essa convicção tão profunda de que o Seu Espírito é quem nos dá condição, é Ele que nos ajuda. Pai, não tem nada a ver com mérito, com se sobressair, com diferenças em nós mesmos, mas o Seu Espírito em nós nos dá condição de corresponder. Eu oro que a revelação da Sua palavra se manifeste hoje à noite, como o martelo que esmiuça um sapenha, quebrando a pedra, quebrando a dureza, Pai, e estabelecendo a Sua vontade, Senhor. Obrigado pelo saciar do nosso espírito, pelo alimento da Sua palavra. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você pode sentar então. Deus é bom. Quando essa palavra veio ao meu coração, e ela não foi hoje, não foi agora, na verdade, ela veio como mensagem há um tempo atrás, mas ela sempre vem como sinalização, porque eu não sei se você sabe, a palavra, a Bíblia usa algumas analogias para explicar a palavra, e uma delas é que ela é alimento, sim ou não? Ela é alimento, que ela é pão, sim ou não? E quando nós ouvimos uma mensagem, quando a gente conhece os textos, quando a gente vê mais ou menos o viés daquilo que vai ser pregado, a gente já fica pensando: poxa, queria até ouvir uma coisa nova, uma coisa diferente. Mas se a gente considerar a perspectiva da palavra sendo apresentada como pão, por exemplo, a gente não fica rejeitando o pão francês de hoje só porque você comeu pão francês ontem. É assim ou não? Então, é pão francês, né, que eu não estou usando o nome que vocês usam aqui costumeiramente, porque não é tão bonitinho para usar, né, mas você sabe. É pão francês, né, você comeu ontem, mas principalmente se você chegar na hora certa na padaria, que ele vem bem quentinho, você sente aquele cheiro, abre o apetite e você não fica resmungando e dizendo: mas já comi pão ontem, não vou comer hoje. Não, você tem vontade de comer de novo, sim ou não? Sim. Então não é porque é algo que você já ouviu que você vai rejeitar. E se está havendo esse tipo de rejeição, amado, eu quero dizer, acenda a luz amarela aí, né? Laranja, sei lá qual é a cor do semáforo ali, né? A luz de alerta, de atenção, porque se a gente está resistente em relação à palavra, tem alguma coisa errada e não é com a palavra. Amém? Então, quando essa palavra me veio, ela veio exatamente por causa de como as coisas funcionam. A nossa vida, ela tem uma dinâmica, né, diária. Jesus, ele teve o cuidado de quando foi ensinar a orar, dizer às pessoas
que orassem, aí ele deu um modelo ali, que vocês orem assim, né, e você começa engrandecendo o Pai Nosso que está no céu, mas a ênfase que eu quero dar é que ele diz, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Dá-nos hoje. Então, se a gente considerar a questão do hoje, o amanhã nunca vai existir, porque quando chegar amanhã já vai ser hoje, sim ou não? Sim. Então o que ele estava querendo dizer com isso, a filosofia meio louca que eu soltei agora, mas o que ele estava querendo dizer com isso era que a gente precisa da palavra todo dia, amém? Não é porque a gente comeu ontem que não vai comer hoje, você está comigo? E isso está muito claro, amados, que a única palavra que abençoa a nossa vida é aquela que a gente está interagindo com ela. É aquela que a gente está considerando. No ambiente de culto é muito comum e bom, diga-se de passagem, a gente ser tocado pela unção coletiva. O Salmo 133 diz, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E ele diz, é como óleo precioso que desce sobre a cabeça, a barba, até as orlas, né, das roupas do sacerdote, que no caso era Arão. Né? E ali ele vai concluir o texto dizendo, porque ali aonde? Nesse ambiente de comunhão, nesse ambiente de culto, ele diz, ali o Senhor ordena a bênção e a vida. Então, a questão de a gente estar junto como igreja, da gente congregar, tem um up a mais no que diz respeito à unção que opera na coletividade. Então, se a gente tiver consciente disso, que quando Deus move o meu e o seu coração, para não negociar as inclinações da nossa própria carne, não ficar em casa, por exemplo, e vir para cá, para se juntar como igreja, é exatamente porque ele tem algo para manifestar na coletividade. Diga assim, Deus tem algo para manifestar na coletividade. Aqui é um ambiente, é um lugar, amados, a Bíblia diz, onde ele ordena a bênção e a vida. Não sei se você reconhece, mas eu preciso tanto da bênção como da vida. Amém? Glória a Deus. Ou por que não botar isso na ordem? Tanto da vida como da bênção, porque não adianta a bênção se você não estiver vivo. Quantos acompanharam até aqui? Amém. E essa mensagem me veio exatamente porque os dias vão se passando, a gente vai lidando com as coisas, há um investimento e deixa eu encontrar a palavra aqui, há um envolvimento muito sério das trevas contra a nossa vida, de tirar o nosso foco daquilo que é realmente importante e nos literalmente distrair com coisas. Porque o que o diabo quer, porque assim, não existe nenhum texto bíblico que diga que eu e você somos blindados, que diga que as coisas não vão acontecer, não tem nenhum texto bíblico que diga isso, que nunca vai acontecer algo inesperado, nunca vai acontecer algo ruim, não tem nenhum texto bíblico que diz isso. Agora, tem textos que diz que em todas as coisas somos mais que vencedores. Amém. Você tá aqui, irmão? Amém. Em todas as coisas somos mais que vencedores. Porque tem crente que fica até dodói quando acontece alguma coisa, mas Deus não disse que ele ia livrar de tudo. Mas ele disse que ele livraria em tudo. Amém. Inclusive no fogo. A Bíblia diz em Isaías que se passares pelo fogo, porque tem gente que fica chateado com Deus, Deus, por que o Senhor não me livrou disso? Mas tem promessa que Deus vai lhe livrar de tudo? Não. A promessa de ser mais que vencedor, em todas as coisas, somos mais que vencedores, ela só existe porque existem todas as coisas para a gente ser vencedor. Quantos entenderam? Isso é uma postura madura. Ou pelo menos a gente está caminhando para isso. Porque na maioria das vezes o que acontece é a gente ficar pelo caminho porque aconteceu algo que a gente queria que não acontecesse, que a gente orou para não acontecer. Mas eu preciso muito que o Espírito Santo ministre ao seu coração para você entender isso. A nossa vida, mas ela não está dentro de uma bolha. O diabo não pode lhe tocar. A Bíblia diz, aqueles que pertencem ao Senhor, Deus o protege e o maligno não os toca. Isso é uma promessa bíblica para mim e para a sua vida. Então, o diabo só toca a nós, como filhos de Deus, quando a gente dá para ele alguma referência, porque a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Agora, por que eu falei isso? A forma do diabo tocar a nossa vida é através de quem ele tem acesso. Porque Efésios capítulo 2 vai dizer que ele atua sobre os filhos da desobediência. Então, todos nós temos no nosso ciclo de vida pessoas que preenchem essa condição de que filhos da desobediência. Esses aqui o diabo tem acesso. Ele não tem a mim e a você, mas essas pessoas ele tem. E ele toca diretamente nelas. E aí elas podem tocar em nós de tabela. Ele pode tocar em nós de tabela
pela consideração que a gente tem a esse tipo de pessoa, de coisa. Então o diabo vai estar sempre procurando uma referência, alguém que seja realmente relevante para nós, alguém que seja realmente importante para nós, mas que está aberto ao toque dele para tentar nos atingir. Por quê? Porque uma vez que aconteceu uma coisa ruim comigo e com você, porque já aconteceu e provavelmente vai acontecer ainda, parece até que o pastor está negando o que ele crê. Não, eu estou só falando o que é real. A Bíblia diz, no mundo tereis aflições. Quando acontece qualquer coisa dessa, o diabo ele investe tudo que ele tem para tentar imprimir na sua mentalidade de que você é aquilo que aconteceu. Quantos entenderam? Mas as suas experiências negativas não é a sua identidade. Alô? Eu vou tentar explicar melhor para você entender. Aconteceu algo que você saiu um pouco do trilho da fé e você quis abençoar um irmão, né? Fazer uma imposição de mãos assim na orelha dele com a mão aberta, né? Para ficar zunindo no ouvido dele uns 3 dias. Graças a Deus você não fez, mas aí o diabo fica dizendo, você é um carnal, você é um endemoniado, você não está dando testemunho, quantos estão acompanhando? Amém. Ele quer associar você ao evento que aconteceu para dizer que você é aquilo. Mas nós não somos, amados, as coisas que estão acontecendo conosco, mesmo que elas tenham partido de nós. E uma das coisas que todo crente precisa entender de forma definitiva é o que sustenta a nossa vida cristã, é entender a nossa identidade. Quando nós entendemos a nossa identidade, a gente vai começar a alinhar os nossos atos à nossa identidade. Preste atenção nessa verdade aqui e receba com o seu espírito. Se a gente está sempre errando nas mesmas coisas, é sinal de que nessa área você tem pouca consciência da sua identidade. Quando Jesus foi entrar definitivamente no ministério dele, diga-se passagem, ele se preparou 30 anos para o ministério de 3, e a gente não quer gastar tempo se preparando. A Bíblia diz que ele foi batizado por João Batista, o Espírito veio sobre ele em forma corpórea de pomba, e Deus disse para ele assim, este é o meu filho. Quantos entendem? Perceba que ele estava prestes a entrar de forma definitiva no ministério que envolvia expulsar demônio, curar a pessoa, fazer multiplicação de pão, enfim, tudo que você já... Fora ensinamento. Mas quando Deus quis criar em Jesus o pavimento que ia fazer ele entrar nisso, ele não deu uma lista, este é meu filho que é formado nisso, formado... E eu não sou nada contra você se qualificar, meu irmão, isso é bíblico. Vá se preparar. Mas o que nos sustenta não é aquilo que você consegue fazer, é você saber quem você é. Alô? Amém. Ô, igreja fria. Estou me lembrando do meu amigo lá de Gelson. A gente estava falando no começo aqui sobre o cuidado de dar amém, aleluia. Mas se for em linha com a palavra, você pode dar amém, dar aleluia. Se conseguir dar um salto mortal, pode dar aqui também. Desde que seja em relação ao que é verdadeiro na palavra, está confirmando. Aqui não tem... Se houver qualquer correção da nossa parte, é pelo que não tiver desalinhado. Mas é importante você reagir ao que você está ouvindo. Porque quando você diz amém a algo que foi dito em linha com a palavra, se não for bom para você, é bom pelo menos para mim que estou pregando. Você está comigo? Então deixa eu andar aqui porque a gente tem pouco tempo e eu também não quero me deter. Mas até aqui, se eu parar, e se você já entendeu, é suficiente. O diabo vai trabalhar tocando em coisas para tentar definir a sua identidade. Para convencer você de que você é a mancada que você dá. Que você é os erros que você repete. Até que você é os pecados que você comete silenciosamente. Mas você não é essas coisas. E com isso, amados, eu não estou dizendo que você deve conviver com elas passivamente, ou deve viver como se elas nem existissem, que não, como vocês dizem aqui no Sul, que não dá nada. Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou afirmando é que o Deus trabalha sempre no sentido de que você entenda a sua identidade, e o diabo trabalha sempre no sentido de que você comprometa essa identidade. Alô? E aí não sei se só aconteceu comigo, que eu nasci lá no planeta Pombal, na Paraíba, eu sou ET, do outro planeta. Quando eu cometo um erro, né? Esse dia o Filipão estava comigo, o cara me atendeu mal numa loja, irmão, quase eu abençoei ele, quase.
faltou tão pouco assim, e eu saí de lá com raiva de mim mesmo. Eu digo, porque tem coisas que não é mais para a gente fazer. Tem reações que não é mais para a gente ter. Mas o diabo encontrou no meu cansaço e em outras coisas. E aquele cara estava endemoniado, com certeza. E eu quase fiquei também. Sangue de Jesus tem poder. Mas, irmão, faltou pouco. Eu vi o desenho na minha cabeça. Eu estava sentado numa mesa, ele estava do outro lado do notebook assim, eu comecei a pensar, igual o Sherlock Holmes naquele filme. Eu pego no cabelo dele, que ele tinha um topete, eu dou-lhe aqui, ó, tum, com a testa dele em cima desse notebook. Vai ser peça para todo lado. Sabe aqueles desenhos animados que tem um demônio de um lado e um anjo do outro? Era mais ou menos isso. Tudo que o diabo queria era que eu desse uma grande pisada na bola, para ele poder ter ferramenta para ficar me acusando. Porque a acusação, ela rouba a intrepidez. A acusação, ela mina a autoridade. E, sobretudo, ela mina a fé. Porque não importa se você construiu uma grande coisa ou se você construiu muito pouco. O que nos habilita a receber as coisas, amados, não é se a gente merece, é se a gente crê. Amém. Glória a Deus. Quantos aqui querem receber o que merece? Amém. Olha a pressa de vocês. Se eu fosse vocês, engolir esse amém, irmão. Vocês estão com muita pressa para dizer amém. No fim, a gente já tem o que a gente merece. E Deus me livre de receber o que eu mereço. Credo em cruz a Maria 3 vezes. Então não sejamos precipitados. Era sobre isso que a gente está falando. Porque, na verdade, amados, existem duas porções que estão sempre em manifestação e elas ambas vêm de Deus, que é graça e misericórdia. E graça é a vontade perfeita de Deus. Graça é exatamente Deus lhe dá o que você não merece. Deus me dá o que a gente não merece. Graça é favor e merecido. E misericórdia é Deus não dá o que você merece. É Deus não dá o que a gente merece. Porque se Ele der o que a gente merece, nós estamos lascados. Entenderam agora, irmão? Entendeu? Escute primeiro para depois dar amém, amém? Aí depois lasque um amém. Amém! Desde que seja em linha com a palavra, você está livre, amém? Para dar amém. Quantos estão acompanhando? Então, amados, tudo isso é para a gente entrar, e vai ser muito breve, no trilho dessa mensagem, de que muitas vezes, e você já deve ter passado por isso, eu já passei por isso, a Bíblia mostra alguns casos, nós vamos falar sobre um deles, que a circunstância lhe pressiona, no sentido de lhe definir, a ponto de você mesmo e eu mesmo nos convencer de que a gente é aquilo. Muitas vezes acontece. É isso que o diabo quer, nos convencer através dos acontecimentos. Só que, deixa eu lhe dar um exemplo, que nem é o que a gente vai ver aqui agora, mas para você entender exatamente do que eu estou falando. Teve um tempo que coisas que se repetiram muitas vezes entre o povo de Israel, que era as nações que se voltavam contra o povo de Deus. E teve um tempo que Midian se levantou contra a nação de Israel, e eles, eu já comentei isso aqui outras vezes, como eles estavam numa posição de vencer. Israel estava acuado, estava com medo, e eles destruíam as plantações, pisoteavam com os cavalos, só para fazer o mal. E lá em Juízes, no capítulo 6, diz que Gideão estava malhando o trigo no lagar. Tem um ensinamento aí, Tati. Malhar o trigo no lagar quer dizer coisas fora do lugar. Porque o trigo não é feito para malhar no lagar. O lagar é um tanque de prensar uva. É um lugar fechado, onde você bota aquele monte de uva ali e vai pisando, chama lagar. E aí você vai pisando ali, ele tem um caninho que vai escorrendo aquele suco ali, depois, enfim. Quem já viu processo artesanal de vinho, era assim que funcionava. Só que não sei se é malhagem, não sei, me perdoe, não está conseguindo conjugar aqui da forma certa. O trabalho de malhar o trigo não era feito num ambiente fechado. Não era feito muito menos num tanque de prensar uva. Era feito ao ar livre, porque tratava-se de bater o trigo para separar a semente da palha. Então você precisava estar ao ar livre. E aí, Gideão, malhando o trigo no lagar, quer dizer, eu estou escondido. Eu estou sem liberdade. Eu estou com medo. Algo pode acontecer, posso perder esse pouco que eu tenho. Era a realidade dele. Sim ou não? Se você ler o texto, você vai ver que era exatamente isso que estava acontecendo. Só que a Bíblia diz que Deus se manifestou bem nessa hora.
E a forma que Deus se dirigiu a Gideão através daquele anjo, deixa claro uma realidade, amado, que eu e você precisamos estar despertados. Mesmo que fosse extremamente negativa a realidade, desfavorável a realidade, de falta, de dor, de perda, de medo, Deus usa o anjo para dizer, poderoso guerreiro. Foi assim ou não? E aí, poderoso guerreiro? Varão, valoroso. Deus falou com Gideão. E eu acho que se fosse eu mesmo tinha procurado assim, cadê? Está falando com quem? Porque àquela altura eu entendo que Gideão já estava sendo consumido pelas as imagens mentais de derrota. Acho que quando Deus falou poderoso guerreiro, ele imaginou um guerreiro de Midian, que há pouco estava trazendo opressão e dor à nação de Israel. Mas o que eu quero ministrar aí a você, e é o que o Espírito está ministrando a mim e a você, amados, é que Deus não muda como Ele nos vê em função das coisas que estão acontecendo. Gideão estava numa situação completamente adversa, mas Deus o viu como poderoso guerreiro e deu uma tarefa a ele. E claro que ele disse o que eu diria também, mas como é que eu vou fazer isso, Senhor? Vale salientar que ele diz assim, poderoso guerreiro, o Senhor está contigo. E às vezes a gente pensa, se as coisas estão funcionando assim, assado, não está dando certo, então Deus não está comigo. Mas não era uma questão de ausência de Deus, preste atenção nisso, Deus está ministrando a minha e a sua vida. O quadro era extremamente desfavorável, mas não era uma questão de ausência de Deus, era uma questão de estar sendo definido, permitindo alinhar, moldar a sua identidade às coisas que estavam acontecendo. Alô? Você está comigo? Amém. Ele disse, o que é que eu faço, Senhor? Ele disse, se o Senhor é conosco, Gideão disse, por que está acontecendo essas coisas todas? Diz, é mesmo, então quer dizer, então acho que eu não sou não com vocês. Foi assim? Não, ele disse, vá. Ele disse, mas nem força eu tenho, não. A força que você precisa é a força de iniciar. Porque a única coisa que Deus não faz por nós, amados, ou melhor, que Ele não faz conosco é decidir. Porque a decisão é uma autoridade que Ele nos deu. E se Deus decidisse por nós, aí não haveria legalidade para haver nenhum tipo de julgamento. Porque não seria a sua decisão, seria uma coisa já pré-determinada. Mas quando nós decidimos, Deus nos encontra no caminho e a força vem. Aí se você perguntar, o que é que isso tem a ver com as coisas que nós lemos aqui, que fala diretamente sobre Cristo, que se manifestou como graça e verdade? É que quando a gente está nesse quadro, amados, de localizar em nós fraquezas, erros e um monte de outras coisas, e a gente fica sempre procurando, mas por que isso? Mas por que está acontecendo aquilo? Amados, a frase que me veio foi que o segredo para a transformação daquela condição, na verdade, as condições elas só se transformam quando nós somos transformados. Amém? Só que eu e você, a gente aprendeu, está assim, então eu tenho que fazer aquilo. Está assado, então eu tenho que fazer aquilo outro. Mas eu quero lhe mostrar na palavra que a primeira coisa que tem que acontecer, amados, não é necessariamente você localizar onde você está errando, qual foi a estratégia que você... Não, porque se eu e você tivéssemos promessas de conquista pelo nosso próprio mérito, Deus não tinha enviado Jesus. Aí só para você entender, nós vamos encaixar as peças. Estava conversando aqui antes de começar o culto com a Tati, ela falando sobre uma série cristã que ela está vendo e tal. A gente ficou meio na dúvida se estava falando sobre a mesma coisa. Mas vocês já ouviram falar sobre Zaqueu? Que eu disse aqui no começo. Quem já ouviu? Quem sabe alguma coisa aí sobre Zaqueu? Só para ver se a gente está falando da mesma coisa. Diga aí alguma coisa. Quem era Zaqueu? Quem sabe? Alguma coisa sobre ele? Uma coisa, ele era um publicano. Uma característica bem forte dele, física, alguém sabe? Então, a gente não está falando de uma pessoa desconhecida aqui, sim ou não? Mas quando ele citou ali que ele era um publicano, amados, ser um publicano naquela realidade, aí eu vou traduzir para que fique mais acessível, a semelhança de Mateus, Levi. Zaqueu era, profissionalmente falando, a mesma coisa que Levi era, que Mateus era, que depois veio ser um discípulo de Jesus. Era um publicano. O que era um publicano?
perdão, cobrador de imposto. E aí, se você ouvir só isso, publicano era um cobrador de impostos, não parece ser uma coisa ruim, porque parece ser simplesmente uma profissão. Mas quando se fala de um publicano, nesse contexto aqui, que diga-se de passagem, Israel estava desde Babilônia sem soberania como nação, reino após reino dominando Israel. Nesse tempo era Roma, que dominava não só Israel, dominava o mundo daquela época. Mas por que era tão dramática essa ideia de Zaqueu ser um publicano? Porque ele era um cobrador de impostos que cobrava aos seus irmãos impostos para outra nação. Então ele era tido inicialmente como um traidor. Por quê? Porque estava forçando os seus patrícios para tirar dinheiro para Roma. E a Bíblia diz que ele enriqueceu também em função disso. Então ele não era criterioso, ele não era justo nessas... Uma beirinha, como diz. Ele tinha um caixa 2 aí. E por isso ele se tornou um homem rico. Tá comigo? Amém. Mas, amados, para que a gente entenda, o que aconteceu com Zaqueu? Zaqueu, ele tinha toda essa realidade, ele saía na rua, com certeza as pessoas já queriam fugir dele, porque sabia que quando chegasse a data certa ele ia cobrar o imposto. Mas quando Zaqueu ouviu falar sobre Jesus, amados, ele disse, eu tenho que ver esse cara. Eu preciso me encontrar com ele, eu preciso vê-lo. A ponto de ele lidar com as lacunas, né, que existiam naquela época. Primeiro, ele era, embora não fosse uma pessoa pobre, nem drogada, nem nada, mas ele era, pela perspectiva da sua função, ele era marginalizado. Ele estava à margem, pelo menos daquela massa ali que seguia Jesus. Ele não era um daquele grupo. Ele estava à margem, por quê? Porque ele estava contra aquelas pessoas, vamos dizer assim. Então ele tinha um problema de marginalidade por ser uma referência de sofrimento, de imposição para aquelas pessoas. Ele tinha uma limitação muito grande, já que o objetivo que ele queria alcançar envolvia um ambiente onde tinha muita gente, multidões, e ele era baixinho. Estão comigo? Mas ele foi lidando com as coisas que impediam, vencendo essas coisas, porque ele tinha um propósito. O propósito era encontrar o Senhor, era ver Jesus. Quantos estão ligados até aqui? E aí, amados, a gente estava conversando ali, porque a dúvida era, o personagem era Zacarias, e o nome aqui do personagem é Zaqueu. Só que Zacarias no grego é Zacaios, ou melhor, Zaqueu no grego é Zacaios, que é de origem hebraica, que é uma variação também do nome Zacarias. Mas a ênfase que eu quero dar é, você sabe o significado do nome Zaqueu? Puro. O nome de Zaqueu é puro. E eu não sei quem informou, mas quando Jesus se dirigiu a ele, chamou pelo nome. É mais ou menos aquilo que aconteceu com Gideão. O que mudava eram as realidades. A realidade ali era uma realidade de guerra. Aí Deus chamou ele de poderoso guerreiro. Aqui era uma realidade de depreciação, marginalidade pelas práticas. Para a sociedade ele era um corrupto, ele era um ladrão, ele era uma pessoa que enriqueceu ilicitamente, ele era um impuro. Você acha que uma grande fração daquela multidão, quando Jesus chamou Zaqueu pelo nome e ele sabia o significado, eles não ficaram arrazoando no coração, dizendo, como é que Jesus chama de puro esse impuro? Porque Jesus começou a transformação, a restauração de Zaqueu, quando demonstrou pelo que disse que os olhos dele estavam naquilo que era a identidade dele, não nas coisas que ele estava fazendo. Alô? Está silencioso aqui. Silêncio sepulcral. Mas quantos vocês estão entendendo? Amados, glória a Deus pela mim, pelo esforço, a nossa dedicação, às vezes que a gente nos encara, porque às vezes o nosso principal inimigo somos nós mesmos, o esforço para corrigir, para melhorar, tudo isso é louvável, é correto, continue. Mas saiba, a resposta, o segredo não está naquilo que você podemos alcançar tentando.
O que a gente precisa é encontrar a graça. É a graça que transforma. Agora sim, eu quero ler Lucas capítulo 19. Você nem precisa abrir para a gente ganhar tempo. A partir do versículo 1, porque eu já estou indo para o final da mensagem. Tendo Jesus entrado em Jericó e atravessando a cidade, havia ali um homenzinho chamado Zaqueu, o qual era chefe de publicanos e era rico. Chefe de publicanos. Ele não só cobrava imposto, como ele tinha muitos outros cobradores de impostos que era subordinado dele. Ele devia pegar uma fraçãozinha ali de cada, um caixa 2, antes de passar para César. Né? Tá, versículo 3. Este procurava ver Jesus. E é aqui que está a chave. Não é sobre ser perfeito, amados. É sobre querer acertar. É sobre não estar sucumbido por aquilo que tenta lhe definir. Você pensa que era fácil ser Zaqueu? Provavelmente os próprios familiares de Zaqueu, primo, irmão, até esposa, filho, se ele tivesse, que a Bíblia não... devia olhar para ele e dizer, isso é um falcatrua, como o pessoal diz aqui no sul. Diz, este procurava ver Jesus. E não podia por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. Versículo 4 vai dizer, e correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de vê-lo, porque havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse, Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique em tua casa. Desceu Zaqueu, pois, a toda pressa, e o recebeu com alegria. Ao verem isso, todos murmuravam, dizendo... É exatamente aqui onde entra a humanidade, a incredulidade. Tenha certeza, muita gente saiu da igreja de Jesus nesse dia. Poxa, se ele fosse mesmo quem disse que é, saberia que Zaqueu é um publicano. Eu quero que você fique imerso nessa mensagem, nesse texto principalmente. Veja, murmuravam dizendo, entrou para ser hóspede de um pecador, como se eles não fossem também. Os que estavam na multidão. Para ser hóspede, versículo 8 agora. Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor, eis aqui, Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, eu lhe restituo quadruplicado. A versão diz 4 vezes mais, que é a mesma coisa. Disse, porém, Jesus, hoje veio salvação a esta casa, porquanto este filho de Abraão, este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem, falando dele mesmo, né, Jesus, veio buscar o que se havia perdido. Então tem algumas coisas aqui rapidinhas para a gente observar dentro desse texto. É que, claro que a gente que estuda, a gente se permite aprofundar, exatamente porque os detalhes eles não estão mencionados ali, não estão descritos ali. Mas quando a gente acaria, amados, o nosso método, André, de evangelismo, o nosso método de tentar alcançar as pessoas, de tentar corrigir, porque é muito fácil ver os erros dos outros. E não existe proibição bíblica, por exemplo, para você corrigir alguém. Não, você pode corrigir sim. O que existe é um critério. Antes de você tirar o cisco do olho de qualquer pessoa, você cuide para tirar a trave do seu e está tudo dominado. Está comigo? Mas o que eu quero que você e eu mergulhemos, porque se Deus trouxe essa mensagem, ela é para nós, a gente precisa voltar para esse lugar de simplicidade, amados, para não ser sucumbido pelas experiências negativas e a gente não acaba acreditando que a gente é exatamente aquilo que a gente fez. Eu dizia, quando a gente acaria o nosso método de evangelismo para o que aconteceu aqui, amados, Jesus estava diante de um homem que era confirmado, não era uma suspeita, ele era confirmadamente um pecador, ele era um ladrão, ele era... E você não vai ver nenhuma vez Jesus dizendo assim, por que você faz isso? Porque essa é a forma de ser igreja hoje, infelizmente. É achar que você vai extrair das pessoas uma conversão apontando os erros dela. Quantos aqui ficam muito felizes quando alguém aponta seus erros? Ai, já que fulano disse, amanhã eu vou fazer diferente. Levanta a mão quem é assim, que eu preciso lhe dar um beijo.
Ai, como eu amo quando fulano me corrige. Já fico lambendo a rapadura. Lambendo a rapadura é um ditado nordestino quando você quer muito fazer uma coisa. Eu já fico lambendo a rapadura para melhorar. Vou corrigir tudo, porque fulano me corrigiu, disse que eu era um sem vergonha, ladrão. Oh, Senhor! Não funciona, irmão. Isso é tolice. Não funciona. Com isso eu estou querendo dizer que não tem problema você viver errado. Não, ninguém está falando disso. A gente está falando sobre o segredo de entrar num processo de transformação, é se encontrar com favor, com a graça. Zaqueu esperava rejeição, Zaqueu esperava o que a multidão estava falando dele. Amados, você vai ver que Jesus não diz, devolva, ou diz. Vamos ser honestos, vamos para como amados, montada as doutrinas das nossas igrejas hoje. Não faça isso, não faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Me mostra quando Jesus ensinou essas coisas assim, que aí eu vou passar a pregar isso aqui. Porque se fosse sobre proibição e permissão, amados, não teria havido uma mudança de lei. Ah, pastor, mas se nós pregarmos isso, as pessoas vão... até estava conversando com o André sobre isso outro dia. Teve um tempo que se levantou um grupo de pessoas que enriqueceu no YouTube aí em defesa do Evangelho. Parecia uma coisa ótima. Porque a mensagem implícita ali era que tinha muita gente pregando de qualquer jeito e eles estavam ali para defender. O Evangelho não precisa de defesa. Eu tenho muita dificuldade de acreditar que o Evangelho, de acordo com Romanos 1,16, que é o poder de Deus, precisa de defesa. O Evangelho não precisa de defesa, precisa ser crido. O que aquelas pessoas estão defendendo não é o Evangelho, é o curral doutrinário deles. É o conjunto de regras que eles querem que seja daquele jeito e se endemoniam com qualquer pessoa que faz diferente. Quantos estão entendendo? Nós estamos aqui para defender o verdadeiro Evangelho. O verdadeiro Evangelho é esse que vê um cara que ele sabe que é imundo, que é impuro, diz, ei, vem cá puro. Porque Deus não lhe trata a partir do que você está fazendo, Ele lhe trata a partir daquilo que você é. Da identidade que você tem. Está comigo, irmão? Amém. Você não vai ver nenhuma vez Jesus dizer, pare com isso, seu ladrão safado. E ele era um ladrão safado. E ele era um homem desonesto. Ele era exatamente o que destoava daquilo que o seu nome significava. Era alguém impuro e que se beneficiava dessa condição. Mas eu peguei aqui o texto, até numa outra versão, amados, que é uma versão mais antiga, para você entender que o que faz com que a gente ganhe força para poder receber cura e transformação nas áreas de prisão e até de pecado, mas é se encontrar com a graça, com o favor que é Cristo. O versículo 8 desse mesmo texto que a gente está lendo, que é Lucas 19, vai dizer assim, ó, entre mentes, já viu aí que é uma palavra que a gente não usa muito, entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, resolvo, eu peguei de propósito, porque nessa versão diz assim, resolvo. Então isso era o quê? Uma iniciativa de Zaqueu em função do favor que alcançou a vida dele. Resolvo dar aos pobres. É diferente, amados. Quando você é alcançado pela verdade de Deus, ninguém precisa ficar ali dizendo, pare com isso, não vista isso, não faça isso. Eu quero largar isso. Não foi Jesus que pediu a ele para devolver. Não foi Jesus que o acusou. A graça não acusa, a graça transforma. Aí eu estava conversando com o André outro dia, e eu entendo a posição dele assim, a gente só não pode tornar a graça vã, só torna a graça vã quem vive pela lei. Só torna a graça vã quem vive pelo próprio mérito. Paulo que disse, da graça decaíste. Encontre na Bíblia onde Paulo fala, da graça decaíste, você vai ver que ele está criticando uma igreja que recebeu Jesus pela fé e agora estava tentando conquistar as coisas pela própria força. Isso é decair da graça. Mas pastor, se você falar sobre a graça, as pessoas vão se jogar no pecado. Quem quer pecar, mas não precisa da minha ajuda para isso não. Eu era pastor no interior de Sergipe e uma vez uma pessoa me ligou, pastor, é verdade que Jesus bebeu? Eu digo, irmã, quer beber? Enche o bucho, irmão. É beber que você quer? Tem alguém lhe pedindo? Costuraram a sua boca? Botaram...
Você não vou nem dizer, porque pode ser que alguém veja na internet, né? Aí as pessoas querem encontrar razões para fazer aquilo que elas já decidem que querem fazer, mas elas não querem se sentir mal com aquilo. Então elas querem justificar. Você está aqui, irmão? Amém. Essa mensagem é sobre viver de qualquer jeito. Não, essa mensagem é sobre ser transformado pela graça. A vida de Zaqueu não piorou, não, melhorou. A vida de Zaqueu não continuou errada, não, se alinhou. Mas não foi sobre inquisição, cobrança e ameaça. Você vai para o inferno. Tem que pregar o pecado, irmão. Tem pastor que quer bater em mim, porque eu não vivo pregando pecado. Porque a força do pecado é a lei. Quanto mais você prega a lei, mais pecado acontece. Agora, a mensagem do Evangelho não é não falar sobre o pecado, é falar que o pecado foi vencido por Cristo. É falar que se você não está mais debaixo da lei, mas está debaixo da graça, o pecado não tem mais domínio sobre vós. E eu quero lhe dar uma notícia, se você vive lutando contra o pecado, ele vai lhe vencer. Oh, pastor, porque se a gente tivesse condição de vencer o pecado, amados, Deus não tinha enviado Jesus para... Você já entendeu? Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse, Senhor, resolvo. É muito diferente de não pode. Quando eu vejo alguém dizer assim, minha religião não permite, a mensagem por trás disso é, se permitisse eu faria. Não tem nada a ver com lealdade, não tem nada a ver com reconhecimento, não tem nada a ver com correção, tem a ver com proibição. Então, eu sou obediente não porque eu amo o Senhor, é porque senão Ele me lasca. Isso é a mensagem implícita, amados. É a mensagem que está por baixo. Isso não é uma entrega, isso não é um envolvimento. Isso é uma negociação. Eu não faço e você me preserva. Mas quando puder, me avise. Eu sou do tempo, irmão, 1900, Guaraná de rolho, eu e Filipão, embora ele diga que não, né? Eu sou do tempo que as pessoas não usavam televisão em casa. Aquela caixa do diabo era o nome. O demônio da caixa preta. Aí alguém entendeu lá no meio que não, televisão não tem problema não. Os irmãos botaram um em cada cômodo da casa. Pense que era uma... Oh, Senhor, vive jejuando. Se eu vou eu te jejuo, Senhor, por uma televisão de 18 polegadas. Naquele tempo já era grande coisa, né? Quantos estão aqui e não estão com vontade de se desviar depois dessa mensagem? Ô, amados, a gente precisa mergulhar na vida de Jesus e ver como ele tratou as pessoas. Qual foi a pessoa que Jesus alcançou com favor, que logo depois ela disse, já que eu encontrei Jesus, agora eu vou me lascar no pecado, porque eu já vi que... Me mostra aí o texto bíblico. E por que a gente fica com esse cuidado humano de tentar manipular as pessoas pelo medo? Como se não fosse suficiente a mensagem de Cristo. O que transforma as pessoas? É encontrar Jesus, é encontrar o amor dele, o favor dele. Senhor, eu resolvo. E ele ainda colocou uma coisa aqui que a gente tem visto pouquíssimo, mas que faz parte do processo de conversão, que é a restituição. Isso aqui é o eixo, ele disse, eu vou dar aos pobres, eu resolvo dar. Mas como eu reconheço que houve dano, eu vou restituir também. Eu vou restituir quadruplicado. Isso foi pedido a ele. Tem uma doutrina de restituição quadruplicada? Não tem. Mas isso é produto de quem se converte. Quem nasce de novo, quem encontra a graça, não fica procurando... A coisa que eu acho mais desnecessária, mas é a discussão dos crentes. Pastor, salvação se perde, não sei, quase como se a pessoa estivesse procurando uma forma de viver de qualquer jeito. Isso é confuso para mim. Porque no dia que eu recebi Jesus, mas eu não fiquei perfeito e parei de errar. Não, infelizmente, continuei pecando e ainda peco hoje de vez em quando. Mas não é o meu objetivo, não. Já estou planejando o pecado de amanhã, só no seu dia. Fazer minha lista, checklist, lascar, mentir, fazer... Oh, glória! Você é assim? Não. Você tem obstinação pelo pecado? Não. Não é assim que funciona. Então as pessoas ficam procurando aberturas.
Amado, eu vou gastar um culto tentando convencer as pessoas que salvação não se perde. Ou que salvação se perde. A mensagem por trás disso, amados, é quase como se as pessoas estivessem querendo procurar uma brecha para viver em desacordo com a natureza do Deus que ela disse que receberam. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Amém. Preciso encerrar. Lucas, você já pode ficar de pé. Lucas capítulo 19, que é o mesmo texto que a gente leu até o 8, onde Zaqueu disse, eu resolvo dar, né? E se alguma coisa eu defraudei, eu quero restituir. Jesus respondeu para ele assim, hoje houve salvação nessa casa. Porque este homem que também é filho, de Abraão, este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quantos entenderam a mensagem? Embora eu ainda não tenha concluído, vou concluir agora. A mensagem de hoje, mas não é sobre você viver de qualquer jeito, nem muito menos é sobre você viver arrancando os cabelos para tentar acertar. É você entender que o que vai lhe dar condição, não só de optar pelo que é certo, mas de se manter nele, é você ser alcançado pela graça. Quando a gente fica direto tentando ser aceito, é sinal que a gente está movendo as coisas por aquilo que é natural. E aí a gente está dando ao diabo a faca e o queijo para ele ter a gente na palma da mão dele. Porque toda vez que ele fizer qualquer coisa que conseguir que eu e você pise na bola, ele vai consumir pro resto da vida. Encerro lendo Romanos capítulo 5, a partir do versículo 12, que diz assim, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte veio a todos os homens porque todos pecaram. Pois antes da lei ser dada, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando a lei não existe. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir, ou seja, Adão tipificava Jesus. Entretanto, não há comparação, e o foco tem que estar aqui, irmãos. Porque evangelho não é sobre você ser perfeito, não. Evangelho é sobre a gente aceitar aquilo que Cristo fez. Amém. Um homem só consegue vencer as mazelas da sua própria vida e parar de reincidir nos seus próprios pecados quando ele se permite ser envolvido pela justiça de Deus. Amém. Glória a Deus. Porque se é pela sua própria justiça, você vai ficar o tempo inteiro tentando. E tem mais, tem uma coisa que eu tenho muito medo, Tati, quando se trata de justiça própria, é que a Bíblia diz, se você está vivendo assim, a sua recompensa você já recebeu. Aí nós estamos estudando nas quarta-feiras, fica aqui o convite, quarta-feira lá na Lelete a gente está estudando sobre escatologia, estamos vendo somente ressurreição e juízo, agora a gente está vendo a parte de juízo. E a gente sabe que juízo para os crentes é recompensa. Aí se eu mesmo como cristão vivi o tempo inteiro aqui pelo viés da justiça própria, chegar diante de Deus, vai dizer, você já recebeu tudo que tinha para receber lá. Se eu vou para o inferno, não. Você vai ser salvo como que pelo fogo, a Bíblia diz. Sem galadão, sem recompensa, sem... É o que a Bíblia diz. E ele vai dizer, entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem. Que muitos é esse? Toda a humanidade que nasceu depois de Adão. O texto diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva, o presente da graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. E não se pode comparar a dádiva de Deus com a transgressão, com a consequência do pecado de um só homem. Porque por um pecado veio o julgamento, que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. ênfase nesse último texto aqui. Se, pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem. Amém. Recebem. Coisa mais tola que nós crentes faz é tentar conquistar uma coisa que Jesus deu de graça. Ele diz, se a morte reinou por causa do pecado de um homem, e reinou, e tem feito desgraça até hoje a morte, mas o que esse texto diz é que a fração, a proporção, a quantidade do poder, da graça e da justiça é muito maior. Reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem
a imensa provisão da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Através de Jesus Cristo. E aí, irmão, como é que tá? Estou aqui como Deus quer. Não, como Deus quer é reinando em vida. O cara tá lascado, devendo com o nome no SPC, no Serasa e nos clubes todos. Aí a mulher apanha só em 2 turnos, de manhã e de noite. E pergunta, como é que tá? Estou como Deus quer. Não, amados, como Deus quer é assim, ó. Aqueles que recebem a imensa provisão da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Reinar em vida não é uma vida sem ter adversidade, é uma vida sobre. Sobre é embaixo, sobre é por cima. É por isso que a Bíblia diz, andar como as corças, altaneiramente, lá nas alturas, sobre as coisas. Se Deus ministrou essa mensagem a nós hoje, amados, Ele está querendo dizer, pare de, por favor, me permita usar esse ditado tão chulo, pare de correr atrás da própria cola. E aí eu vou ter que traduzir para quem estiver ouvindo, porque quando as pessoas falavam cola aqui, eu só vi um tubinho daquele de tenaz. Aí depois foi que eu entendi que a gente precisa parar de correr atrás da própria cauda, que graças a Deus a gente não tem, e permitir que a graça nos alcance, sabe? É com Jesus que a gente tem que se encontrar todo dia. É com o favor que a gente tem que se encontrar todo dia. É a palavra dele que a gente tem que centralizar na nossa vida. Ah, mas em 1912 eu fiz tal coisa. E se você fica dando sobrevida a isso, é como se Jesus não tivesse perdoado.